Olá, meu nome é Thiago Bretsky e eu sou estudante da Faculdade Luterana de Teologia. E para mim hoje é um dia muito especial, porque já fazem aí mais ou menos 3 anos e meio que eu tenho estudado teologia aqui, um ano de CBB e agora 2 e meio já de teologia. E a gente nos cultos devocionais sempre se depara com os alunos mais velhos pregando os textos de suas exegeses e hoje, enfim, chegou o meu dia. E tem sido uma preparação muito especial. E eu não sei quantos de vocês conhecem o que seria uma exegese, mas é um estudo onde temos inúmeros passos, e também alguns deles bem exaustivos, mas é muito precioso porque, como comenta o nosso professor Marcelo, a exegese não tem um fim em si mesma. A exegese, ela tem o seu fim na edificação da comunidade e da Igreja de Cristo. E hoje eu estou feliz porque justamente eu vou poder colocar a minha exegese à disposição dessa igreja e que os outros também possam ouvir essa palavra de Deus. Por isso, eu quero continuar com vocês os textos trabalhados já das cartas de Apocalipse. E na última pregação, então, a gente teve a carta à igreja de Esmirna e hoje, continuando o capítulo 2 do livro de Apocalipse, a gente tem a carta à igreja de Pérgamo, dos versículos 12 até o 17. Então, eu passo a fazer a leitura para vocês. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí aqueles que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu não sei se você, em sua vida, já teve a possibilidade e o privilégio de receber uma carta. Eu lembro muito bem, e já fazem mais de 15 anos, eu até dei uma ligadinha para minha mãe para ter certeza dessa história, mas lá em casa a gente recebeu uma carta de uma tia minha, chamada Mariane, que mora lá na Alemanha. E nessa ocasião, era o casamento dela. E eu lembro até hoje do meu pai falando como ele queria estar presente nesse casamento lá na Alemanha, mas é uma longa viagem, então a gente não conseguiu ir. Por essa ocasião, a minha tia, com muito amor e carinho, reuniu algumas fotos dessa ocasião especial e mandou num envelope até aqui no Brasil. E naquele momento, quando a gente recebeu aquela carta, a gente ficou muito feliz por ter notícias dela e por ver as fotos desse dia tão especial, porque a gente queria estar junto. E ela também queria que nós estivéssemos juntos. Mas o que me chamou a atenção naquela carta não foi o que ela escreveu, não foi a maioria das fotos do casamento, mas foi uma foto específica que eu lembro até hoje, onde estava ela, o seu agora mais novo marido, e atrás tinha um carrão muito bonito, um daqueles esportivos pretos assim da Europa, que não tinham aqui no Brasil. E aquilo, por mais que eu não era tão próximo da minha tia Mariane, eu coloquei no meu mural porque aquele carro comunicou comigo, eu gostei muito dele. Então, eu já não lembro o que ela escreveu, porque eu nem sabia alemão, não conhecia essa linguagem, nem o português eu sabia ler direito, porque eu era muito novinho, mas isso me pegou. E aqui a gente chega exatamente no contexto de o que é uma carta e o que é a linguagem. Porque numa carta, uma linguagem é estabelecida entre a pessoa que envia e a pessoa que recebe. Dessa maneira, você vai falar de formas diferentes se você estiver falando com um irmão seu, com um amigo seu, um professor ou quem sabe até uma autoridade. Então, dá pra gente dizer que tem uma linguagem e símbolos específicos entre essas duas pessoas. E é exatamente isso que acontece na carta para a igreja de Pérgamo. Nesse contexto, a gente já tem visto que as igrejas da Ásia Menor sofriam grande perseguição. E por isso a gente encontra a linguagem apocalíptica aqui, porque era justamente símbolos empregados para que os israelitas soubessem o que estava escrito e não as outras pessoas. Eu não sei qual é a sua sensação ao ouvir a leitura dessa carta, porque aqui a gente encontra muitos elementos, como por exemplo, uma espada afiada de 2 gumes, o trono de Satanás, a gente encontra
o Balaão, a gente encontra o Balaque, a gente encontra o Antipas, que você talvez nunca ouviu falar na sua vida, uma pedrinha branca, ou até a questão do maná escondido, e você se pergunta, o que isso significa? E eu confesso que num primeiro momento, quando eu li esse texto e recebi esse texto na aula, eu pensei, eu não faço ideia do que está escrito aqui. Mas é justamente para isso que serve o estudo. É justamente por isso que a gente vai se atentar um pouquinho mais ao contexto dessa carta. E ela foi enviada pelo próprio Jesus. A gente não tem uma menção nela de que é Jesus quem envia, mas a gente vê no versículo 12 que estas, a carta, são a palavra daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes é um grande símbolo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, da palavra de Deus. Porque é ela que tem o poder de dividir as coisas, de separar entre aquilo que é a verdade e aquilo que não é a verdade. Dessa maneira, Jesus, o próprio Deus, ele não é identificado como aquilo que ele é, mas como aquilo que ele tem. E isso é muito importante para o nosso texto. Porque através dessa carta, quem manda uma carta busca relacionamento. Ele gostaria de estar junto, assim como eu gostaria e meu pai de estarmos juntos no casamento da minha tia, mas porque nós não podemos, ela mandou essa carta. Então assim, Jesus estava com a sua igreja e conhecia a situação em que eles estavam e por isso envia essa carta. E a situação que eles estavam não é nem um pouquinho simples. A gente já ouviu das perseguições nas igrejas da Ásia Menor, mas a igreja de Pérgamo tem o seu contexto bem específico. Ela era uma província da Ásia Menor, onde foi dedicado o primeiro templo ao imperador romano. E por algum tempo na história, esse foi o único templo ao imperador. Mas além disso, nessa cidade, nós tínhamos templos de culto a Zeus, a Atenas, Dionísio e Asclépio, que é um deus não tão conhecido, representado por uma figura de uma cobra. Então, você pode se questionar, o que significava Pérgamo? Para os cristãos daquela época, era literalmente, como alguns dizem, a sede do mal na terra. Era um contexto completamente caótico se você fosse um cristão. E provavelmente por causa dessas coisas, a gente tem a menção do próprio Jesus, que é ali onde está o trono de Satanás. E aqui nós temos mais uma figura apocalíptica. Porque o trono, em outros momentos nesse livro, quem foi entronizado foi o próprio Deus, tendo ele a autoridade e o governo. Mas nessa cidade, quem é entronizado é o próprio Satanás, o pai da mentira. Dessa maneira a gente vê que é Satanás que governa essa cidade. Através desses cultos, Satanás, que é a figura daquele enganador, o pai da mentira, que no Jardim do Éden enganou Adão e Eva, aqui está querendo enganar os cristãos por meio desses cultos, para que eles caiam em doutrinas erradas. Agora talvez você possa imaginar um pouquinho melhor qual é a situação da igreja de Pérgamo. Com tantos cultos diferentes, para os romanos, como nosso professor Marcelo também comenta, não era problema colocar mais um culto, afinal eles já tinham tantos. O problema principal era a exclusividade. E para os cristãos isso é algo essencial. Não se deve adorar a outros deuses. Se deve adorar ao único Deus, ao único Senhor, que é Jesus Cristo. E por isso se criava cada vez mais intrigas entre os cristãos e os romanos, os cidadãos da cidade de Pérgamo. Chegando ao ponto, clímax, do nosso texto, onde Antipas é morto. Nós não sabemos muito a respeito desse homem. De fato, essa é a única vez que ele é mencionado na Bíblia. Mas a tradição cristã vai lembrar e vai guardar que esse homem foi morto no tempo do Império de Domiciano, um imperador romano, e ele foi literalmente assado num receptáculo de bronze, por causa da fé cristã. A gente vê que a perseguição é tão forte nessa cidade que chega ao ponto da morte de alguns cristãos que não negam a fé cristã. E dessa maneira a gente percebe a verdade a respeito do que acontecia na cidade de Pérgamo. Mas mesmo com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e tantos desafios aos cristãos, o próprio Jesus vem e faz um elogio aos cristãos dessa igreja. Ele diz que conhece a situação em que eles se encontram, mas que mesmo assim eles têm guardado o seu nome e têm se mantido fiéis à sua palavra. Mesmo quando nessas situações ainda foi agravado com a morte de Antipas, eles permaneceram fiéis. Porém, como nem tudo são flores, Jesus diz que alguns daquela igreja estão fazendo outra coisa. E aqui ele apresenta uma crítica.
ele diz que alguns, poucos, dentre eles, têm apegado a si mesmo em ensinamentos peculiares. E esses quais são? O texto vai nos dizer que são os ensinos de Balaão e dos Nicolaítas. Na carta a Éfeso, que o Mateus já nos apresentou anteriormente, a gente já vê a citação dos Nicolaítas. Mas Jesus simplesmente fala que ele odeia as práticas dos Nicolaítas. E aqui elas também aparecem com caráter negativo, mas aí vocês perguntam, quais são esses ensinos? É muito difícil a gente ver de fato o que são os ensinos de Balaão e dos Nicolaítas, porque isso não aparece muitas vezes no Novo Testamento, e aqueles cristãos da época, eles sabiam o que eram esses ensinos, mas muito se foi perdido na história da igreja. Mas o que pouco a gente pode relembrar são alusões ao Antigo Testamento. A respeito de Balaão, a gente tem no Novo Testamento uma citação em 2 Pedro, capítulo 2. Ali é dito que alguns falsos mestres introduziram heresias na doutrina do povo, e que isso causou destruição e, por fim, o abandono de Deus. Dessa maneira, é feita uma alusão à história de Balaão que acontece no Antigo Testamento, e essa acontece no livro de Números. Lá, tem toda aquela história onde a jumenta repreende Balaão e tudo mais se desenvolve até que chega à morte de Balaão. E posteriormente o que acontece? Algumas mulheres são impactadas pelos ensinos de Balaão e essas se juntam com os homens de Israel. E por causa dessa questão, os homens de Israel foram impactados pelos ensinos de Balaão e isso os levou à infidelidade ao próprio Deus, com outras doutrinas. Aqui, o símbolo central para Israel é que Balaão levou justamente a essa infidelidade. E isso, o que o texto nos diz a respeito desses ensinos, é que aqui o que aconteceu foi que eles foram levados a comer comidas sacrificadas a ídolos, que é um elemento total do culto pagão. Isso quer dizer que eles estavam também adorando outros deuses. E também a prática da imoralidade sexual. E essas coisas, na palavra de Deus, sempre são mostradas que não estão de acordo com aquilo que a fé cristã e a ética cristã nos propõem. Dessa maneira, Jesus chega ao ponto de confronto desse texto. E a esses da igreja de Pérgamo, ele vai chamar ao arrependimento dessas práticas. Jesus fala para aqueles que guardam essas doutrinas, para que eles se convertam. Isso é literalmente como eles agora estão andando para o caminho dessas doutrinas, que eles se voltem completamente e vão para o outro lado, que é a doutrina de Jesus, a correta. Temos aqui então duas opções, duas doutrinas. Guardar o nome de Jesus, como o texto apresenta, e guardar os outros nomes, Balaão, os Nicolaítas e tantas outras que você pode imaginar. Como já dizia o nosso reformador Lutero, parafraseando, nós somos como um cavalo, e só cabe um senhor em cima desse cavalo. Somente um pode dirigir a nossa vida, ou Satanás, ou o próprio Deus. A partir do que nós vimos agora, podemos entender agora ainda um pouco melhor o contexto de Pérgamo, e talvez isso pareça tão distante de um contexto brasileiro. Talvez, assim como eu, você nunca viu alguém sendo assado num receptáculo de bronze por causa da sua fé e porque se manteve fiel. Isso não acontece no Brasil, felizmente. Mas, por outro lado, infelizmente, nos dias de hoje, com tantas doutrinas e ideologias diferentes, quando nos vemos, já somos impactados por essas ideologias e já estamos novamente caminhando contra o caminho do nosso Deus. A gente não tem só as doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas que hoje nos atrapalham e nos distanciam, mas ao longo da história da igreja, podemos facilmente identificar centenas de doutrinas erradas criadas a respeito de Jesus, que falavam em nome da fé, mas na verdade a única coisa que faziam era distanciar dela. E o problema é o mesmo. O problema é o coração humano. Ele sempre, desde a queda, foi cheio de pecado. E o ser humano ama, por natureza, essas doutrinas que não vêm de Deus. E ainda, o ser humano é capaz de, quando alcançado por Cristo nessa sua imerecida graça, o ser humano é capaz de ser influenciado novamente por essas doutrinas falsas e acoplar coisas do paganismo, de imoralidade, à sua conduta de vida. Isso é muito triste.
E isso é facilmente identificado, só basta a gente olhar para o lado. Basta a gente olhar para o que a gente chama do sincretismo, onde muitas igrejas brasileiras estão misturando práticas que não têm nada a ver com a fé cristã. Estão misturando práticas de outras religiões, de candomblé, de umbanda, e fazendo isso em nome de Cristo. No fim das contas, o que o ser humano está buscando é um Deus à sua própria imagem e semelhança. E a respeito disso, eu quero contar algo que aconteceu comigo recentemente. Eu não tenho costume de ver muitas séries e filmes, mas recentemente uma me chamou muita atenção. Eu estava lá olhando a Netflix e comecei a ver uma sériezinha que parecia interessante. E em determinado momento, os cientistas dessa série começam a discutir a existência de Deus, por causa de comportamentos científicos muito estranhos que não podiam ser explicados. Então eles dizem, precisa existir um Deus. Aquilo me chamou muita atenção, porque eu não sei você, mas recentemente, principalmente nessas séries de Netflix e streamings mais conhecidos, é muito difícil você achar uma série e um filme que pelo menos coloque Deus dentro da realidade. Normalmente as pessoas excluem essa realidade dos filmes, mas aqui isso me chamou atenção e por isso eu continuei vendo. E por que eu estou falando isso para você? Porque naquele seriado, alguns homens conseguiram se comunicar com seres de outro planeta. E logo eles foram convencidos de que esses seres eram divinos, se referindo ao principal deles como seu senhor. Então eles passaram a se comunicar com esses seres e sempre se referiam a eles como senhor, porque aquele seria o seu próprio Deus. E é muito esquisito, porque essa série me lembrou várias questões da própria fé cristã. Porque o que eles faziam? Eles confiavam extremamente na provisão desse Senhor para eles. Eles confiavam que esse Senhor tinha o melhor para eles. E em determinado momento a polícia faz uma batida e dizima muitos deles, mata eles. E aqueles que sobraram dizem, não, mesmo assim o nosso Senhor vai se permanecer fiel e Ele vai nos guardar. Mesmo não sabendo. E o seu Senhor passa então a não responder mais às suas ligações. Mas mesmo no silêncio do Senhor, eles dizem assim, não, vamos permanecer fiel, Ele está nos guardando. E por fim, todos eles são dizimados dessa seita e sobra apenas uma mulher. E essa mulher, mesmo assim, se mantém fiel a esta causa e diz e continua confessando esses seres como seu Senhor. Isso me assusta muito, porque o ponto que eu quero destacar dessa história é que o ser humano consegue pegar absolutamente qualquer coisa, qualquer ensinamento, e fazer disso seu Deus. Posteriormente na série é revelado que ela é só mais uma normal como qualquer outra e que esses seres eram aliens e que no fim se resume tudo à tecnologia, mas o ponto central é que eles fizeram de um alien o seu próprio Deus. O coração humano, pecador, tem o potencial de desenvolver a própria doutrina a respeito de Deus. A própria maneira de crer. Então, eu posso estipular uma coisa que é verdade e crer aquilo incansavelmente, até que isso se torne uma verdade. Então a gente chega a um ponto crucial dessa pregação. E a pergunta que eu quero te fazer de maneira bem especial e existencial, que quem garante que aquilo que você crê agora, neste momento, é a fé em Jesus Cristo? Quem garante que você simplesmente não está vivendo uma fantasia que você chama de fé? Quem garante que isso aí é a vontade de Jesus Cristo para a sua vida? Se tem um questionamento que esse texto deve gerar na gente, eu acho que é, no mínimo, uma autoavaliação de que doutrina a gente tem guardado. Esse texto, primeiramente, foi escrito para os cristãos da igreja de Pérgamo, mas hoje ele se direciona exatamente a mim e a você. E ele exalta aqueles que guardam o nome de Jesus, mas ele também condena aqueles que se perdem em falsas doutrinas. Essas doutrinas revelam, em última análise, quem é o Senhor sobre as nossas vidas e quem está no lugar principal. E, novamente, não podem haver dois no lugar principal, somente um. Nesse sentido, eu achei muito especial, porque esse texto tem uma grande relação com algumas das aulas de sistemática que a gente tem tido a respeito de Lutero nos últimos tempos.
E fica de novo a pergunta: o que nos guarda de criar o nosso Jesus de estimação? O que nos protege de viver um cristianismo à nossa própria imagem e semelhança? A resposta, Lutero vai dizer: somente a palavra de Deus pode nos dar essa segurança de viver a fé correta. E nesse sentido, isso é muito especial porque tem tudo a ver com o texto que nós lemos hoje. Porque justamente quem possui essa palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele, se você voltar ao versículo 12, ele é anunciado como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então é ele que tem a palavra de Deus. É ele que tem o poder de discernir, de separar entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Então, ele nos protege de cair em outras heresias, porque ele é a própria palavra de Deus e a própria revelação de Deus. Então agora uma próxima pergunta até: você tem agido, então, de acordo com essa palavra de Deus? Ou ainda mais embaixo, você tem conhecido essa palavra de Deus para que você possa agir conforme ela? Esse texto se encerra, e com isso eu chego ao fim, só com 2 possibilidades. Ele nos apresenta juízo e ele nos apresenta arrependimento. Através do juízo, ele nos diz que Jesus é quem fala. Se não nos arrependermos, ele mesmo virá contra nós com sua palavra. E ele vai lutar contra nós. Dessa maneira vemos o seu juízo. Mas ao contrário, ao vencedor. E ao vencedor é aquele que completa a tarefa, é aquele que guarda o seu nome, que guarda a fé e a palavra de Deus. A este, Jesus dará do maná escondido, da pedrinha branca, com um novo nome. E por fim, terminamos com mais alguns simbolismos apocalípticos. Talvez você não tenha também entendido esses, e eu também não entendi no primeiro momento. Mas o maná escondido, no símbolo do pão, quer representar a própria presença de Deus para aquele que vence. A pedrinha branca, talvez ainda um pouco mais complexa, era usada antigamente nos tribunais para a justificação de uma pessoa. Dessa maneira, com pedrinhas brancas as pessoas votavam para a absolvição de uma pessoa. Então, a partir da figura da pedrinha branca, a pessoa recebia a absolvição de seus pecados e era declarada justa. E com esse novo nome agora, recebia uma nova identidade em Cristo, que só Ele e aquele que a recebem conhecem, demonstrando o caráter de relacionamento íntimo. Então, o que é esperado para aquele que é o vencedor? Ele recebe a presença do próprio Jesus e do próprio Deus em si. Ele ganha, através disso, também a absolvição dos seus pecados e, com isso, ele se torna uma nova criatura. Com isso, ele tem uma nova identidade em Jesus Cristo. E por isso, meu irmão e minha irmã, o meu desejo é que possamos receber essa nova identidade de Jesus e a presença dele por meio desses símbolos, e que possamos ser feitos nova criatura por meio de sua palavra e do Espírito Santo que age nessa. E que somente esta palavra, única e exclusivamente, esteja em nossos corações. Amém.